começar agora com a parte de velocidade instantânea, né, foi onde terminamos na última aula. A última coisa que vimos foi velocidade média, e a ideia aqui de velocidade instantânea, todos nós temos uma boa noção, por exemplo, o velocímetro do carro, né? À medida que você está dirigindo o carro, sua moto, ele vai estar indicando lá uma certa velocidade, quilômetros por hora, naquele instante particular que você está. Tá? E, de certo modo, isso é um pouco estranho, porque quando definimos velocidade média, ela dependia de valores em duas posições e tempos distintos. E aqui estamos querendo a definição de velocidade em um particular instante. Para ilustrar isso, ou ficar de modo mais intuitivo para entender, vamos voltar para o nosso gráfico de espaço-tempo. Tá? Vou pegar aqui o nosso eixo, tempo, espaço. Vamos supor que temos a seguinte curva, onde que é o nosso tempo T1, tempo T2, x1, aqui x2. Nessa equação aqui, podemos determinar a velocidade média. Fizemos isso no vídeo anterior. E era simplesmente a reta aqui desse ponto. Deixa eu ver, até este. Se consigo desenhar a reta aqui. Imaginar que está aqui esse ponto. Essa seria a inclinação. T2 menos T1, essa distância. E x2 menos x1, essa daqui. O que acontece se agora vamos reduzindo distância? Vamos pegar esse intervalo T2 bem mais próximo. Vamos colocar ele aqui, tá? Com relação a essa distância. Se fizermos isso, podemos ver que a inclinação e, portanto, a velocidade média está mudando à medida que pegamos cada vez mais intervalos menores. Tá? A inclinação aqui está aumentando, para esse caso particular. Vamos pegar mais um intervalo aqui, com esse. Vamos ter desse ponto até esse, seguinte reta. E, finalmente, vamos trazer esse ponto para cá, em cima desse. E se você fizer isso, você vai ver que você vai ter uma reta tangente a esse ponto aqui nessa curva, nessa posição. A velocidade dada por essa inclinação é a velocidade instantânea. Tá? E como que a gente pode escrever isso que acabamos de fazer nesse gráfico? Simples, vamos escrever velocidade instantânea com V, sem o tracinho de média aqui em cima. A gente sempre define como sendo o deslocamento pelo tempo, só que a gente está pegando esse limite do intervalo de tempo cada vez menor, tendendo a zero. Então, no limite em que o intervalo de tempo tende a zero. Explicitamente, a gente pode escrever isso aqui como sendo o limite, intervalo de tempo tendendo a zero, do ponto em xt mais ΔT, que no nosso caso seria o T2, menos x de t, que seria o T1. E o ΔT seria T2 menos T1, para o nosso exemplo. Isso aqui é a reta tangente a esse ponto. Tá? Se fizer aqui desse triângulo essa reta tangente, esse ângulo aqui é esse ângulo θ, que eu desenhei aqui nessa curva. Tem um outro modo de abreviar tudo isso, tá? E vocês vão familiarizando à medida que vocês vão avançando nesse curso, e é em termos da derivada ou do diferencial da função de posição em relação ao tempo. Tá? Essa equação é uma das equações importantes aqui de cinemática. Também vamos usar tanto essa velocidade que vamos, em vez de falar velocidade instantânea, quando a gente conversa ou cita velocidade, estamos indicando essa velocidade instantânea, definida em um único ponto. Isso aqui tem a mesma interpretação, né, que isso, é uma reta tangente, a curva de x por t, que é essa em amarelo que eu desenhei. E podemos analisar agora um caso especial de um movimento. O caso de velocidade constante. O que acontece com velocidade constante? Bom, vamos desenhar o nosso gráfico espaço-tempo. Nosso espaço x. E se no tempo na nossa origem, no tempo inicial, essa for a posição, para qualquer tempo posterior, se a velocidade for constante, vamos ter a seguinte reta. Então, ele vai varrer distâncias iguais em intervalos de tempos iguais.
se a gente pegar qualquer ponto, 2 pontos da curva para calcular a velocidade média, pode ser tanto esse ponto 1 com ponto 2, ou ponto 1 com ponto 3, todos eles vão gerar velocidade média iguais, por causa dessa relação linear dessa curva. Se a gente for procurar a definição dessa reta tangente, qualquer reta tangente, qualquer ponto dessa curva, também vai estar exatamente em cima dessa curva, qualquer ponto, que é igual à inclinação, né? Entre esses 2 pontos definido pela velocidade média. Portanto, para o caso especial de velocidade constante, temos que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Tá? Então, ao invés de você calcular a velocidade instantânea usando essa equação, a gente pode calculá-lo facilmente através da definição de velocidade média. Tá? Essa daqui. Então, a gente sabe que a velocidade média ela é dada pelo deslocamento pelo intervalo de tempo. Para o caso de velocidade constante, a velocidade média é igual à velocidade instantânea, então vamos deixar aqui a velocidade instantânea. Podemos passar esse termo multiplicando, vamos ter que intervalo é igual a v dt, ou explicitamente, né, sabendo que o deslocamento é a posição final menos a posição inicial, vamos ter que posição final igual a posição inicial mais a velocidade, que ela é constante, vezes o intervalo de tempo. Essa é a equação conhecida de vocês do movimento retilíneo uniforme, porque velocidade é uniforme ou constante. Tá? E também é uma equação de uma reta. A equação dela está aqui. Essa posição seria o xi que eu desenhei aqui. Em termos de equação de reta, temos o coeficiente linear, que é a posição inicial, e o coeficiente angular, que é dado pela inclinação da reta, a velocidade. A gente pode até pensar em aplicar isso num problema inverso, ou seja, dado velocidade e tempo, determine o deslocamento. Tá? Como que a gente pode pensar nisso? Vamos fazer aqui um gráfico, que dessa vez não é o espaço ou o tempo, porque ele não dá o espaço, ele dá a velocidade, e é justamente o deslocamento que queremos. Então, vamos continuar supondo velocidade constante, então ele vai estar com a mesma velocidade até um certo tempo, intervalo de tempo, chama esse tempo t, começou em t0, essa aqui é a velocidade inicial v0. Como que a gente faz para determinar o deslocamento? Bom, está escrito aqui em cima. O deslocamento é a velocidade pelo intervalo de tempo. Essa aqui é a base desse retângulo. Essa velocidade com a qual ele percorreu é essa altura. Portanto, base vezes altura dá a área dessa figura. Então, a área debaixo do gráfico de velocidade pelo tempo é justamente o deslocamento que a sua partícula, o objeto, sofreu. Tá? Vamos ver agora alguns exercícios aplicando esses conceitos.